Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para meditar juntos a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, nós estamos aí vivenciando a quinta semana da Quaresma e somos convidados então hoje a refletir a liturgia com o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, que vai nos narrar o seguinte: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Os judeus então disseram: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos então acompanhando esse grande embate entre Jesus e os judeus, que não querem acolher a boa nova a qual Jesus, então, enviado do Pai, veio anunciar, trazer à humanidade. E assim, esse conflito ele vai se agravando a cada dia, onde então Jesus fala que quem guardar a sua palavra jamais verá morte. E aí então surge uma grande discussão, como acabamos de ouvir. Eles questionam, dizendo então, como que você não vai morrer, que não morre? Todos nós passaremos pela morte. Abraão morreu, os profetas morreram, e como tu dizes que não provará a morte? E assim então, é difícil, quando nós estamos então olhando com os olhos físicos, compreender aquilo que somente com a fé nós conseguimos enxergar, com as lentes da fé, né? Então é preciso muitas vezes sair dessa realidade a qual nós estamos inseridos, colocar as lentes da fé para que nós possamos enxergar melhor o paraquê de cada situação a qual nós estamos vivenciando. E assim, nesse tempo de pandemia que nós estamos então vivenciando, tempo aí de crise, onde muitos estão aí morrendo, acometidos por esse vírus que tem levado muitas pessoas à morte. E se nós olharmos então com os olhos físicos, nós não vamos conseguir enxergar Deus agindo nas entrelinhas da história, agindo em nossa vida. Vamos achar até mesmo que Deus não nos abandonou, mas Deus não nos abandona jamais. Nós que abandonamos Ele. E é justamente por isso que a humanidade está colhendo os frutos, porque semearam tudo isso. Agora é hora de colher a dor, o sofrimento. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso, de fato, olhar com as lentes da fé e enxergar que tudo tem um paraquê em Deus. Os judeus não conseguiram enxergar que Jesus estava falando da vida eterna, a vida nesse plano a qual nós estamos inseridos aqui na Terra. Ela tem o seu fim, sim. Nós nascemos e um dia vamos morrer, todos nós. Ninguém vai ficar para semente. Mas a nossa vida, ou melhor dizendo, a morte para nós, ela não é um fim, mas é uma continuidade, é o nascimento para a vida em Deus. Porque Jesus, ele mesmo se diz a ressurreição e a vida, e quem permanecer dele vai gozar, usufruir dessa vida a qual ele veio ofertar. Só que nós, se não tivermos aberto, ou melhor, torna a repetir, com os olhos da fé, não iremos enxergar essa proposta, essa vida que Jesus está nos ofertando. Vamos pensar na vida, nesse plano terreno a qual nós estamos inseridos.
E é para muito mais do que isso, é a vida em Deus, a vida no céu, a Jerusalém celeste, como nos diz o livro do Apocalipse. E para isso, meus queridos amados irmãos, Deus, então, ele sela com a humanidade uma aliança. Como a primeira leitura de hoje, nós temos, então, a aliança de Abraão, até então Abrão, que agora Deus, então, lhe faz uma proposta, que ele vai ser, então, pai de uma multidão de reis, e vai ser o Deus até mesmo dos seus descendentes, e sela com Abrão, que agora se torna Abraão, o pai da fé, um pai da multidão. Abraão que então saiu do seu comodismo, largou tudo para poder então ir em busca das promessas de Deus. E você, o que tem feito? Tem saído do seu comodismo para ir ao encontro das promessas de Deus? Tem buscado a conversão para poder ir ao encontro das promessas de Deus na sua vida? Deus, ele selou conosco uma nova e eterna aliança no sangue do seu Filho, que dentro de alguns dias nós iremos celebrar a sua paixão, morte e ressurreição. Então não podemos ficar indiferentes a esse sacrifício redentor salvífico. É preciso fazer a nossa parte, buscar a salvação que Deus veio ofertar para cada um de nós. Essa vida eterna, que como o Evangelho então nos diz, e os judeus não conseguiam compreender, é preciso ir ao encontro, porque o Senhor se lembra sempre da aliança, como nos diz o salmista de hoje, e nos convida a rezar. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repita comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. A aliança que Ele selou no sangue do Seu Filho com cada um de nós. Que nós possamos, então, meus queridos amados irmãos, ser fiéis a essa aliança. Que Deus, então, nos guarde, nos livre de todos os temores, perigos, males e, principalmente, desse vírus do Covid-19, que tem levado muitos irmãos e irmãs à morte. Mas é preciso fazer a nossa parte. Que nós possamos ficar em casa, nos cuidar, seguir tudo aquilo que a vigilância sanitária tem nos orientado, questão de lavagem de mão, tudo isso para o bem mais precioso que todos nós temos, que é a nossa própria vida. Que Nossa Senhora, ela que é a mãe da esperança, ela interceda junto ao seu Filho por cada um de nós e nos ajude a podermos então viver e colocar em prática, que nós possamos enxergar com os olhos da fé o paraquê de tudo isso que nós estamos vivendo, e que nós possamos nos transformar em pessoas melhores, construindo um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, e Maria Santíssima interceda por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e peço a você que deixe aí o seu like antes de terminar o vídeo, né? Curta, compartilhe com seus grupos, para que essa mensagem possa alcançar o maior número possível de pessoas, principalmente aqueles que estão em casa, que estão do grupo de risco, que estão lá sem poder sair. Mande essa palavra, esse vídeo para essa pessoa, para que ele possa se alimentar da palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, e venha fazer parte dessa família. Lembrando que se você já se inscreveu, não precisa inscrever de novo, é uma vez só, tá? Somente se você não é inscrito no canal. E conto com a sua ajuda para a propagação, não do vírus, mas sim do amor, através da mensagem da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.